Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. E aí, tudo certo? Hoje o papo é sobre a arte da persuasão. E para isso a gente vai usar umas ideias muito boas de um livro do Michael Masterson, A Arquitetura da Persuasão. Ah, esse livro é um clássico. E ele nos dá uma estrutura, sabe? Um passo a passo para entender como uma mensagem de vendas funciona de verdade. Exatamente. E a proposta dele, a metáfora central é bem diferente. Totalmente. Ele compara o ato de escrever uma carta de vendas com começar um relacionamento amoroso. Pois é, parece uma loucura, né? Por isso, nossa missão hoje é justamente essa: desmontar essa arquitetura, entender a psicologia por trás de uma comunicação que convence. E vale dizer que o Michael Masterson não é qualquer um, né? O cara é uma lenda do copywriting. Os métodos dele já geraram, milhões em vendas. E mesmo que o livro fale muito em carta de vendas, em mala direta, que soa meio antigo, Os princípios são a base de tudo. E-mail, página de venda, tudo. Dominar essa lógica clássica te dá um alicerce que, olha, muito redator hoje em dia não tem. bom, vamos começar por uma ideia que ele quebra, né? A visão comum de que negócios são uma guerra. Isso. Aquela mentalidade de que o cliente é um alvo a ser conquistado, a negociação é uma batalha. E o que ele propõe no lugar. Ele vira essa chave. A proposta dele é, em vez de pensar em guerra, a gente deveria pensar em amor. Amor. É. O foco não deveria ser numa vitória única agressiva, mas em construir um relacionamento de longo prazo que seja bom para os dois lados, baseado em confiança, em boa vontade. Mas peraí, isso não é um pouco, sei lá, idealista demais? No fim das contas, a meta ainda é vender. Aí que está o pulo do gato. A resposta dele é que essa abordagem não é só mais ética, ela é mais lucrativa. A longo prazo, claro. E por quê? Pensa no mundo de hoje. Ele escreveu isso muito antes de rede social, de cultura do cancelamento. Uma reputação hoje, ela é construída e destruída publicamente. Em minutos? Exato. Enganar um cliente hoje é um tiro no próprio pé. Uma experiência ruim viraliza. E uma boa também, né? Também, um cliente que se sente respeitado, que recebe algo que resolve o problema dele, ele não só volta, ele vira um defensor da sua marca. É um jogo de consistência. Faz todo sentido. E isso nos traz de volta para aquela metáfora do começo, a do desafio romântico. A do desafio romântico. Ela é genial para visualizar o processo. Ele pede pra gente imaginar um personagem, tipo um professor de arqueologia, estilo Indiana Jones. Aventureiro, charmoso. Isso, e ele tem um problemaço. A tia rica dele tá no leito de morte e deu um ultimato. Ele tem uma noite, uma só, para encontrar uma parceira ideal e começar um relacionamento. Se ele conseguir, herda uma fortuna. Nossa, que pressão. É onde o marketing entra nisso. A tradução é direta. O professor Indiana Jones é o seu produto, o seu serviço. E a mulher que ele precisa conquistar é o cliente. É o potencial cliente. E a festa onde tudo acontece? A lista de e-mails, o público-alvo. Exatamente. A sua lista, o seu mercado. E o objetivo de, como o livro fala, levá-la para casa, é a venda, é o sim do cliente. E ele já começa com um ponto que é crucial: a escolha do lugar. Não adianta o nosso Indiana Jones ir para um show de rock pesado se a parceira ideal dele provavelmente não tá lá. Perfeito. No livro, O Lugar Certo, uma festa da Sociedade Nacional de Exploradores. E isso é uma aula sobre segmentação de mercado. É sobre não atirar para todo lado. É sobre ir onde as pessoas já estão, de alguma forma, predispostas a te ouvir. Onde as suas chances são maiores. É pura eficiência. Beleza, então ele tá no lugar certo, a lista de e-mails tá bem segmentada. E aí? A primeira impressão, né? Como ele se apresenta? É o que o Masterson chama de vestindo o envelope. Na metáfora, o professor precisa escolher a roupa certa. A festa é semiformal. Então, nada de bermuda. Nada de bermuda. Mas um terno super engomado também não combina com a personalidade dele. Não é o Indiana Jones. Não é. Então ele escolhe uma jaqueta de camurça, uma camisa com um colarinho meio levantado. Ele está apropriado para o ambiente, mas a roupa diz quem ele é. Ele se destaca, mas sem parecer um peixe fora d'água. Isso. Na prática, isso é o design, a aparência do seu pacote. No caso de um e-mail, é o layout. A aparência tem que ser coerente com a mensagem. Entendi.
A roupa tá escolhida e a frase de abertura, como ele puxa a conversa. Esse é o envelope teaser. Na festa, o professor vê a mulher perfeita. Ele precisa de uma frase de abertura que chame a atenção dela de um jeito bom, sabe? Que a faça querer ouvir mais. E no marketing digital isso seria o assunto do e-mail. Exato. E aqui vem a grande sacada do Masterson. O objetivo do teaser não é só fazer a pessoa abrir. Ah, não. Não. É fazê-la abrir com a mentalidade certa, com uma expectativa positiva. Uau! Isso muda tudo. Então não é só sobre a taxa de abertura. De jeito nenhum. Por isso que aqueles assuntos de e-mail enganosos, tipo você ganhou ou dinheiro grátis dentro, são um desastre. A pessoa abre, mas... A decepção é instantânea. A confiança quebra antes mesmo de a conversa começar. Um bom teaser, um bom assunto, ele já prepara o terreno. ele qualifica o leitor. A pessoa abre pensando, isso parece interessante para mim. É a diferença entre arrombar a porta e ser convidado para entrar. Ok, o convite foi aceito. A pessoa abriu o e-mail. E agora? Qual a estrutura da mensagem em si? Agora a gente entra na arquitetura interna. Masterson divide a mensagem em 5 elementos. O primeiro é o teaser, que a gente já falou. Certo? Dentro da mensagem, temos o título, o lead, que são os primeiros parágrafos, o argumento de vendas, que é o corpo do texto, e o fechamento. E ele organiza isso de alguma forma específica? Sim, e de uma maneira muito inteligente. Ele fala da frente e da parte de trás da carta. Frente e parte de trás, como assim? A frente, que é o teaser, o título e o lead, tem um único trabalho: criar uma conexão emocional, despertar interesse, curiosidade. Fazer o leitor pensar, nossa, isso é para mim. Exatamente. A parte de trás, que é o argumento e o fechamento, tem outra função: justificar com lógica a decisão emocional que o leitor já está inclinado a tomar. Entendi. Primeiro você conquista o coração, depois você convence a mente. Perfeito. É isso. Então, depois do teaser, vem o título. Qual é a armadilha ali? Achar que o título precisa contar a história toda. Ele não precisa. O único trabalho do título é reforçar a promessa do teaser e fazer a pessoa ler a primeira frase do texto. Ele é a ponte. Ele é a ponte. E depois dele vem o lead, os primeiros parágrafos. É aqui que o nosso Indiana Jones realmente começa a conversa. É o momento de criar o rapport, a conexão. Isso. Ele não chega na mulher e fala: "Oi, quer casar comigo para eu herdar uma fortuna?" Seria um desastre. Ele provavelmente comenta sobre algo que eles têm em comum. Ele se conecta com um problema, um desejo que o leitor já tem. Sim, ele mostra: "Eu te entendo." É aqui que a emoção é estabelecida. E só depois que o leitor está emocionalmente engajado. Aí sim vem a parte lógica, o argumento de vendas. É só aí. Aí você apresenta as provas. Os benefícios do produto, os dados, os depoimentos. É a parte que a mente lógica precisa para carimbar a decisão que o coração já tomou. E por fim, o fechamento, que parece a parte mais fácil, né? É só pedir para comprar. Parece, mas muita gente erra aqui. O fechamento tem que ser claro, direto e fácil. Depois de todo esse trabalho, você não pode ser vago. É clique aqui, compre agora. Tirar qualquer obstáculo do caminho. E reforçar a garantia, tirar o risco, para tornar o sim a decisão mais óbvia de todas. É fascinante. E ele ainda adiciona uma camada a mais, né? Falando de 3 níveis para cada um desses elementos. Sim, o propósito, o problema e a possibilidade. É um jeito de avaliar a qualidade do seu trabalho. Vamos pegar o lead, por exemplo. Ok. O propósito básico do lead é fazer a pessoa continuar lendo. O problema é que o leitor é cético, pode desistir. Mas a possibilidade, que é o nível mestre, Qual seria? é criar uma conexão emocional tão forte que o leitor se sente compelido a ler até o fim, sentindo que aquela mensagem foi escrita só para ele. É outro nível. Uau! Então, para resumir nossa análise, a grande lição aqui é que a persuasão eficaz não é um truque, não é um dom. Não, é uma arquitetura. É um processo construído passo a passo. É isso aí. Começa com uma filosofia de amor, não guerra, de pensar a longo prazo. E a partir daí, cada etapa do processo tem uma função psicológica clara. Nada é por acaso. E fica muito claro que a primeira impressão, a roupa e a frase de abertura não são detalhes, são a fundação de tudo. São a fundação. Se essa base for fraca ou mentirosa,
todo o resto do prédio desmorona. Não importa quão bom seja o argumento lá no meio. Não importa. E isso nos leva a um pensamento final, eu acho, para quem está nos ouvindo refletir. Manda. O livro argumenta que toda venda eficaz acontece nesses dois níveis, um apelo inicial emocional e um secundário lógico. A reflexão que fica é: em que outras áreas da vida, além das vendas, essa estrutura de emoção primeiro, lógica depois se aplica? Boa pergunta. Pense em debates, negociações pessoais ou até em como a gente escolhe um filme para assistir. Onde mais essa arquitetura da persuasão está em ação no nosso dia a dia?